A graça e a paz do Senhor Jesus. Querido, nós estamos aqui com mais uma aula, uma pré-aula, um resumo, né? Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. E o título é As Epístolas instruem e formam os cristãos. Vai ser uma lição muito interessante em que nós vamos aprender hoje sobre a finalidade das epístolas, e é o que está aqui, as epístolas dos apóstolos, que vão ser bênção para nós nessa aula, ok? Então, vou repetir o título. As epístolas instruem e formam os cristãos. Então, ela começa como uma escada e leva até o fim. Bem, o nosso texto áureo, ele se encontra ali em 2 João, capítulo 1, verso 3, que diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. E a nossa síntese da lição, que é a verdade prática, ela diz aqui: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como a formação dos cristãos. Então, as epístolas, elas foram escritas para isso, para nos desenvolver, para entendermos as doutrinas. Tudo aquilo que Jesus ensinou, que os discípulos não entendiam, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo começou a trazer as revelações profundas do significado das palavras de Jesus, e os apóstolos desenvolveram, a doutrina que hoje é bênção para nós, graças a Deus. Hoje nós estudamos as epístolas. Elas nos ajudam a crescer na graça e no conhecimento, a conhecer melhor o nosso Deus, o sacrifício de Jesus, conhecer o que o Messias, o Senhor Jesus, precisou fazer, que era morrer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia e hoje está sentado à direita do Pai lá, intercedendo por nós. Então nós temos todos esses ensinos, esses estudos desenvolvidos nas epístolas. Toda a Bíblia é interessante porque toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela tem autoridade de Gênesis e Apocalipse. Agora, é lógico que para nós que vivemos na dispensação da graça, tudo aquilo que estava no Velho Testamento que ainda precisava acontecer, está explicado nas epístolas. Então, é bênção de Deus, E muitos cumprimentos de profecias se cumpriram no Novo Testamento. Então vai ser bênção, e eu te peço também, aproveitando, para você se inscrever em nosso canal. Se caso você não se inscreveu ainda, dá o seu toquinho aí do lado direito, tem a palavra aí, inscrever, você toca aí, se inscreve, e você está me ajudando a continuar divulgar a palavra de Deus, ok? Também, se você gostar do vídeo, eu creio que você vai gostar, você dá o seu like, compartilhe ele com seus amigos, seus grupos, e também não se esqueça de dar um toquinho no sininho, porque quando a gente coloca vídeos novos, vem as notificações aí para você de vídeos novos, para você receber, ok? E deixa seu comentário, ok? Diga de onde você é, nos ajuda aí, vamos se unir aí, estamos juntos e Deus vai nos abençoar. E para sair dessa parte, nesse trimestre eu estou apresentando meus livros, Ele está aqui da minha autoria, O Cristão, a Igreja e o Mundo. Esse livro é uma bênção, serve tanto para crente como não crente, novo convertido. É uma coisa tremenda esse livro. E também Subindo os Degraus da Fé. Se você quer se aprofundar mais na fé de uma forma simples, esse livro vai ser uma bênção para você. E também Penetrando nas Profundezas do Espírito. Quer ter uma melhor intimidade com o Espírito Santo? Está desejando? Esse livro vai te ajudar muito, penetrando nas profundezas do Espírito. E batalha espiritual, isso aí nem se fala, Os santos em guerra. Aceitamos a Jesus, ganhamos um inimigo de graça que é Satanás. E aqui, esse livro vai te ensinar você no seu dia a dia como você enfrentar essa batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os demônios mesmo. Então, como adquirir esse livro? Eu vou deixar aí na descrição aí desse vídeo, vou deixar o número do meu zap.
Aí se você desejar, você liga para mim, a gente combina, pode ser pelo Pix ou pelo número da minha conta. E com certeza esse livro vai chegar aí pelo correio, nas tuas mãos, na tua casa, em nome de Jesus, ok? Bem, então vamos lá para a nossa lição. Então esta semana tem como propósito o quê? Apresentar um conjunto de doutrinas entregue à igreja do Senhor Jesus por intermédio dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Então nós vamos hoje aprender essas doutrinas, entender a finalidade de cada livro. Então as epístolas, elas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento, sendo que essa 13 foi escrita pelo apóstolo Paulo, ok? E são denominadas Paulinas, as epístolas Paulinas, são 13 escritas pelo apóstolo Paulo. As 8 epístolas restantes, elas são de outros autores, e designadas epístolas gerais, como a de Pedro, Tiago. E nesta lição nós vamos agrupar as epístolas por temas e autoria, destacamos alguns dos seus aspectos doutrinários. Lógico que não tem como, numa lição, num resumo, a gente acrescentar mais alguma coisa, mas vai ser uma coisa bem resumida, mas vai ser um foguinho aí para incendiar aí uma fogueira, tá bom? Vamos lá. Número 1. Como as epístolas paulinas nos instruem? Bem, as instruções salvíficas. Nesse grupo, nós vamos aqui enfatizar os aspectos da doutrina da salvação. Por exemplo, aos Romanos, destaca o quê? Que o justo viverá da fé. Ok? Está lá em Romanos 1,17. Cristo nos libertou do pecado mediante o seu sacrifício remidor. Então, dessa forma, pela fé em Cristo, nós somos declarados justos. Ou seja, fomos perdoados. Isso aí é que é a bênção, né? Nós fomos perdoados. É isso que, quando Deus te declara justo, está dizendo, você não me deve mais nada. Nós não devemos mais nada a Deus, porque Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Lá o justo morreu pelo injusto. Então agora, se unindo a Cristo, nós somos justos. Justamente. Cristo se tornou injusto na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Depois dele ressuscitar, nós se tornamos justos se unindo com ele. Isso aqui é bênção, né? E a epístola de Paulo aos Romanos explica isso, que é uma maravilha, ok? Vamos ver agora a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através dessa justificação, essa doutrina maravilhosa, nós voltamos a ter a comunhão com Deus. Aos Gálatas, vamos ver as epístolas aos Gálatas. Paulo aqui, ele assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Pela lei eu sei que eu sou pecador. A Bíblia diz, não matarás, não roubarás, não vai levantar falso testemunho. Então a lei ensina a gente, né? Mas a lei não pode salvar. Ela morre, ela aponta o pecado. Porque se não tivesse lei, eu não teria pecado. Tem lei porque tem pecado, porque eu tenho a lei. Se eu não obedeço a lei, eu estou em pecado, né? Então, agora, as obras da lei não salvam, mas aqui vai mostrar que Jesus é o caminho da salvação. Então, aqui somente a fé, através da fé. Então, da parte de Deus, é o sacrifício de Jesus. Da nossa parte é o quê? É crer no sacrifício dele. Então, nós temos que ter fé no sacrifício de Jesus, não duvidar. Tem pessoas que acham pouco ser salvo pela fé e quer fazer algum sacrifício para acrescentar na sua salvação. Querido, perdeu o alvo. Não é por aí não. É fé. O justo viverá da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Leia a epístola de Paulo aos Gálatas. Leia elas várias vezes. E você vai ver que você não precisa acrescentar nada à sua fé. A salvação é pela fé. Obviamente que depois de salvo nós temos que ter boas obras. Dá o que? O testemunho de salvo. Ok? Agora em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem de Cristo crucificado. Entendeu? Que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O que eu recebi do Senhor é isso, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Sem isso, aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele deixa de 1 Coríntios, ele deixa bem claro,
Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Então, nós cremos no sacrifício de Jesus e ele é válido na nossa vida, por quê? Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Se Jesus morresse pelos nossos pecados e continuasse morto, a Bíblia diz que seria vã a nossa fé. Mas a nossa fé não é vã, porque Jesus morreu e ressuscitou, está vivinho, graças a Deus, né? Então é isso aí, 1 Coríntios 1, 23, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5,18, em que Cristo levou nossos pecados e nos reconciliou com Deus. O que a Bíblia diz? No capítulo 5, versículo 19 a 21. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Quem que reconcilia? Alguém que já estava unido, como no caso de Adão. Adão pecou, toda a sua descendência ficou como ele, afastado de Deus. Mas em Jesus, ele opera o quê? Essa reconciliação. Mas como? Deus estava em Cristo. Sem Deus, querido, não tem reconciliação, não. Não adianta você se reconciliar com a religião, se reconciliar com os dogmas, não, com as obras, com a lei. Você tem que se reconciliar com Deus e através de Deus. Mas como? Com Deus através de Deus, porque Deus estava em Cristo. Entendeu? Vamos lá para frente. Segunda, número 2 aqui, instruções a respeito de Cristo. Aqui nesse enfoque aqui, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Vamos ver aqui Efésios. O tema é Cristo como cabeça da igreja, como cabeça e a igreja o seu corpo. Isso aqui é uma bênção. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Isso aí é a forma mística da gente entender a união que há entre a cabeça e o corpo. Se você entender a união da cabeça com o corpo, aí você vai entender que tipo de união Jesus tem com a igreja, sendo ele a cabeça e nós sendo o corpo. São inseparáveis. Primeiramente, o comando está com Cristo. Todo o comando da nossa vida, existe a liderança da igreja, lógico, né? Existem os líderes, mas a liderança principal ela vem de cima, da cabeça. E quem é a cabeça? Cristo. Então nós devemos obedecer à liderança de Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Acabou. Tudo em Cristo. Então, o que eu entendo da igreja? Ela é cristocêntrica. Foi salva por Cristo, eleita por Cristo, redimida por Cristo e para a glória de Cristo. Está tudo em Efésios lá direitinho para você ver. Entendeu? Vamos agora para Filipenses. A mensagem enfatiza de Filipenses que o viver é Cristo. Ele é o segredo da vitória, a alegria e o modelo de vida para o salvo. Vocês sabem que Paulo, quando escreveu Filipenses, ele estava na cadeia. Estava sofrendo lá, mas ele escreveu essa epístola, e é a epístola que mais ele fala de alegria. Por quê? Porque a alegria dele vinha de Cristo. Por isso que ele estava alegre. Pode prestar atenção nisso. Lê a epístola de Filipenses, aos Filipenses, você vai ver como Paulo expressa o regozijo, a alegria, não fala em tristeza. Mas por quê? Porque ele aqui deixa claro que a alegria dele vem do Senhor. Conforme diz o Salmo, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E o apóstolo Paulo aqui, ele mostra o segredo da verdadeira alegria para o salvo. Entendeu? Então, isso aí é importante, ok? Vamos frisar bem, a alegria de Paulo vinha de Jesus. Vamos lá. Colossenses. Paulo aqui, ele sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. Então a igreja unida, está unida em Cristo e morta e ressuscitada com Cristo. Então nós morremos para o pecado e em Cristo nós nascemos para Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Hoje nós somos pessoas novas,
né? Porque no Espírito nascemos de novo. Agora nós somos cidadão do céu. O velho homem morreu, está lá na cruz, deixa ele lá. Entendeu? Então, em Cristo está unido, como diz o hino, né? A Cristo unida está a minha alma. Esse é o hino da harpa. Maravilhoso esse hino. Então, Colossenses 3:3. A nossa vida está escondida em Cristo. Então o diabo não pode te achar. Tu está escondido em Jesus. Ele é a nossa fortaleza. Quando alguém no Velho Testamento queria se esconder, ele procurava uma fortaleza. Então Jesus é a nossa fortaleza. Por isso que é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então hoje Jesus é a nossa fortaleza. Aleluia! Glória a Deus, né? Que maravilha! Então, em suma, Cristo é suficiente para todos os cristãos. Acabou. Você não precisa de mais nada. Não precisa se agarrar às obras, aos dogmas, ao sofrimento, nada disso. Cristo é suficiente. Se regozija nele, né? Número 3 aqui. As instruções sobre as últimas coisas. Bem, 1 Tessalonicenses ensina que o retorno de Cristo, nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 4,17, que nós seremos arrebatados. É ponto final. E Jesus falou, qual é o dia? Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Ponto final. 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará, quando o anticristo se manifestará na grande tribulação. E, graças a Deus, a igreja de Jesus não estará na terra na grande tribulação. Graças a Deus, né? Agora, quem quiser ficar, fica. Mas Jesus falou, um vai, outro fica. Falando para ímpio. Não, está falando para crente. Ele não estava pregando para ímpio ali, não. Ele estava ensinando os crentes, ó, cuidado que um vai e o outro fica. Cuidado, entendeu? Vamos ver agora as instruções pastorais e pessoais. Vamos lá, epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Entre outros temas, vamos ver aqui 1 Timóteo. Paulo orienta a combater as heresias por meio da sã doutrina. O que você pode, como você pode combater as heresias? É pregando a verdade. A palavra de Deus não volta vazia. Prega a palavra conforme está escrito e você vai ver que as heresias elas são destruídas. Não adianta discutir, brigar, ficar com muita teologia, né? Mas entenda, pregue a simplicidade da palavra que as heresias caem por terra, ok? Então, faz o que o apóstolo Paulo falou, prega a palavra, pronto, você entendeu? E ensina ela. O líder deve ser apto para ensinar. Qualquer pessoa que é um líder, ele tem que ser apto, capacitado para ensinar e perceber quando as heresias estão entrando na igreja. E muitas vezes o líder está igual cabrito, dormindo igual cabrito de olho aberto. Não vê as heresias entrar. E às vezes quando ele acorda já era. Já tem umas meia dúzia ali dominado falando um monte de abobrinha. Então, além de apto para ensinar, a gente tem que estar com os olhos espirituais abertos para não deixar a heresia entrar no meio do rebanho. Ok? Tito, vamos ver, 2 Timóteo ratifica que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Certo? A gente tem que dominar. Nós que somos obreiros, uns mais, outros menos, ninguém é igual, mas nós temos que dominar isso aqui, ó, a palavra da verdade. Sem isso aqui não tem igreja não. Entendeu? Tem clube, tem sindicato, tem tudo, mas igreja sem Bíblia não tem não. Prega a palavra, entendeu? E não prega só um versículo a vida toda não. A Bíblia tem que pregar ela toda, não é ficar só pregando um livro e um versículo a vida toda não. Aí os crentes não crescem, entendeu? Vamos lá, Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos, entendeu? Para tanto é exortado a falar o que convém. Fala o que convém a sã doutrina. É o que eu disse. Não adianta ficar discutindo teologia. Eu sou professor de seminário, mas ficar discutindo teologia não adianta. É a simplicidade da palavra. Prega a palavra e ela não volta vazia. Deus se encarrega de cumprir o propósito da qual foi pregado. Quem rejeitar, rejeitou, mas prega a verdade.
Agora, Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor aqui arrependido deve ser recebido mais do que o servo como irmão amado. Isso aqui era um escravo que vacilou, teve que fugir, mas encontrou com Paulo e se converteu, e Paulo escreveu para Filemão para receber ele, e ele recebeu. Então, de escravo ele passou a ser irmão de Filemão, né? Então, por causa de quê? Por causa do perdão. O perdão muda muita coisa. Perdão é importante quando alguém se arrepende e pede. Entendeu? Isso aí é que é importante. Vamos lá, como as epístolas geral, número 2 agora, as epístolas gerais nos formam. Como as epístolas gerais nos formam. Bem, as epístolas de Pedro. Pedro aqui aborda em 1 Pedro o sofrimento do cristão. Ele ensina que as provações fortalecem o crente, né? Que é preciso santificar, suportar os agravos, se alegrar nas aflições, assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa e confirma e fortalece o crente. Então, é vivendo na presença de Deus que a gente é fortalecido, porque não adianta. Nesse mundo teremos provações, nesse mundo teremos aflições, cada um de um jeito, mas todos nós vamos passar por luta, mas com Jesus ele nos capacita a suportar. Sem Deus as pessoas se desesperam, se suicidam, perdem a direção da vida, mas com Jesus no barco você consegue suportar. A gente se humilha, pede graça e Deus confirma e fortifica a gente, porque a fortificação espiritual para suportar a luta vem de Deus. Então não devemos abandonar Deus na luta, pelo contrário, devemos se apegar mais a Ele. Vamos ver aqui, 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres. Aqui João, o apóstolo Pedro, ele bate muito na questão dos falsos mestres. Ele falou, assim como teve no Velho Testamento falsos profetas, no Novo Testamento teremos falsos mestres. Entendeu? Então, que negam a divindade de Jesus, negam a personalidade do Espírito Santo, negam a inspiração da Bíblia, a autoridade dela, nega a necessidade da igreja se congregar, entendeu? Então, as heresias não são poucas, mas ele ensina a igreja a rejeitar e os líderes combaterem essa heresia. Então, Pedro contesta tais heresias, não aceita, né? E anima a igreja a manter-se imaculada, pura até a volta de Jesus. Quando a igreja se mantém longe das heresias, então ela está pura. Agora, quando a igreja começa a aceitar uma heresia pequenininha ali, outra heresia pequenininha ali, igual teia de aranha, quando vê o mosquito está dominado, não aguenta mais voar, já está preso. Então, tem que se tomar muito cuidado. Vigiar e orar, para não permitir que essas coisas venham atrapalhar a obra de Deus. Nós vamos ver aqui agora a epístola de João. A primeira epístola, João fala sobre o falso ensino. O principal problema de heresia que o apóstolo João enfrentou, e eles enfrentavam naquela época, é que eles não aceitavam a encarnação de Jesus. Os docetas, os gnósticos, eles têm o corpo como uma coisa ruim. Então eles não aceitavam que o corpo sendo ruim, isso na cabeça deles, né? O corpo sendo ruim, Jesus ia assumir uma coisa ruim. Então eles achavam que era um fraude, um fake news, a questão de Jesus ter nascido em carne e ter morrido. Eles não aceitavam isso, entendeu? Então, isso aí era uma heresia, por isso que eles estavam dizendo que todo aquele que não concorda que Jesus veio em carne, que assumiu a humanidade, era considerado como herético. Mas isso aí era uma coisa que estava sendo combatida, mas estava invadindo a igreja a partir dos apóstolos. Então era uma batalha que os apóstolos tinham, principalmente já no final do primeiro século. E o João foi o último apóstolo a morrer, ele presenciou essas coisas todas. Entendeu? Então ele explica que o salvo, ele deve também viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo. É aqui que ele ensina. Se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Está entendendo? E o mentiroso pertence a quem? A Satanás. Porque o diabo é o pai da mentira. Você não é o certo, mas às vezes a pessoa dá uma vacilada e fala uma mentira.
mas eles ter a prática da mentira é outra coisa, entendeu? Vamos ver 2 João, as heresias, né, que eu já falei, o docetismo, o gnosticismo, eles são novamente refutados aqui em 2 João. Então a igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar a sabedoria ao receber pessoas em casa, certo? Então tem que ter sabedoria. Naquela época já tinha que ter, imagina hoje. Certo? Hoje a gente não pode estar abrindo a porta da nossa casa para todo mundo. Hoje a coisa tá diferente. E o crente tem que ter o quê? Sabedoria. Ele não pode ser ingênuo. Tem crente que é ingênuo, é bobinho. Não, Deus está comigo, mas está saindo da ordem de Deus. Deus fala uma coisa na Bíblia e ele quer ter mais amor do que Deus. Então cuidado. Seja obediente ao que está escrito na palavra de Deus, ok? Então, tem que usar sabedoria. Em 3 João, já destaca-se a fidelidade de Gaio, Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Diótrefes era um mau obreiro, que falava mal dos obreiros, rejeitava os obreiros, queria ter a preeminência, ele queria dominar tudo. Tem líder assim, que ele quer dominar tudo e acaba não dominando nada, porque Deus não está nesse negócio, entendeu? Vamos ver aqui, por fim, João adverte ao cristão para não seguir o mal, mas o bem. Nós temos diante de nós duas coisas, o mal e o bem. Cabe a nós escolher o que nós devemos seguir. E ele está ensinando aqui, ó, siga o bem, não vai atrás do mal não. 3 aqui, as outras epístolas gerais. Aos Hebreus, aqui a ênfase repousa na supremacia de Cristo, né? Cristo é supremo, é o sumo sacerdote que pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, o santo dos santos. Antigamente os sacerdotes entravam pelo sangue de animais. Jesus entrou no santo dos santos, na presença de Deus Pai, com o seu próprio sangue, entendeu? Se tornando o sumo sacerdote da igreja. Glória a Deus por isso, né? Então, desse modo o crente é estimulado a olhar para Cristo. Por quê? Porque essa epístola geral de Hebreus, ela diz: Cristo é o autor e consumador da fé. Hebreus 2:2. Agora vamos para Tiago. Tiago, o autor, que esclarece que a fé sem obras é morta. Isso aí não está dizendo que para salvar tem que ter obra. A salvação é pela fé. Agora, é lógico que se a pessoa é salva ou não, o testemunho é que vai falar. Entendeu? Não pode sair de uma fonte a água amargosa e a água doce. Então, a gente conhece sabe que a pessoa tem a fé, mas a gente conhece confirmação pelas obras. A pessoa diz que tem fé, que é salvo, mas não tem testemunho. Entendeu? Então, o que o Tiago quer dizer aqui é o seguinte: ó, você é salvo? Então dá testemunho de salvo. É só isso, ok? Vamos lá. O salvo é exortado em Judas a batalhar pela fé, isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Então, assim, o crente é instruído a orar e a preservar a esperança da vida eterna. Entendeu? Vamos lá, para o final agora, número 3 aqui, as epístolas continuam a falar. Vamos ver aqui a doutrina da justificação. O que significa a doutrina da justificação? Significa que o crente foi absolvido, o homem, melhor dizendo, foi absolvido da punição do pecado. De que forma? Unicamente pela fé. Entendeu? A fé da parte de Deus é a graça. E da parte do homem é a fé. Então, une a fé com a graça, traz salvação. Deus de graça, espontaneamente, ele dá a salvação por homem, para o homem. Então, o homem aceita essa oferta pela fé, porque se ele for incrédulo, ele vai rejeitar. Então, aproveita que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Então, unicamente pela fé e a graça. Significa dizer que as obras humanas, elas não podem salvar, ok? Então, o homem é restaurado através da fé por causa da graça de Deus. A graça de Deus é esse favor, é um favor imerecido, porque Deus faz algo por nós que a gente não merece.
Então, muitos não concordam que seja um favor imerecido. E porque Deus faz algo por nós que nós não merecemos. Mas por que ele fez? Pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É ponto final. Número 2, doutrina da santificação. A doutrina da santificação, ela implica numa separação do pecado. A santificação, ela é algo que sem ela não tem como você se alcançar. Sem a salvação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A salvação, primeiramente, é separação. Deus separa a pessoa. Separa para quê? Para se dedicar a Ele. Então, para mim, os pontos principais da santificação é esse: ser separado do pecado para servir a Deus. Ser separado do pecado para ser separado para cumprir os propósitos de Deus. No Antigo Testamento, vamos supor, quando Deus preparava qualquer material para ele, vamos ver que ele preparou algo para o tabernáculo, uma caneca, né? Ele separou aquela caneca, então aquela caneca era santificada, mas não ficava guardada, ela ia ser usada. Então o crente foi santificado para isso, ele foi separado para Deus, para servir a Deus, não para ficar sem fazer nada. A santificação, ela envolve não só separação, mas dedicação também a Deus. Querido, você foi santificado, procura se dedicar à vontade de Deus e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, ok? Então essa é a santificação, ok? Porém, essa transformação, ela vai sendo, porque a gente precisa crescer em santidade. Quem é sujo, se suje mais ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. Entendeu? Então, nós temos que hoje ser mais santo do que ontem. Como assim? Bem, às vezes você praticava coisas, depois de crente, que você não achava nada demais. Mas aí você cresce em santidade, você já, quando pratica aquilo já te faz um mal. Você, eu não devo mais falar isso. Eu não devo mais conversar sobre isso. Eu não devo fazer mais isso. Porque você está crescendo em santidade e aquelas coisas que para você não tinha nada demais, hoje já tem. Já te incomoda, já te faz sentir mal, porque você está crescendo em santidade. É isso que é crescer em santidade. Você já é santo na posição, porque se você não fosse santo, você não era salvo. Então, primeiramente, Deus nos santifica, nos separando. Eu já sou santo. Agora, vem a santificação progressiva. Você tem que crescer em santidade. Ok? Bem, vamos lá então. A doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Entendeu? Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida das estaturas de Cristo. É lógico que o Espírito Santo opera a santidade interior. Nós não podemos agora comentar de uma forma plena sobre a santidade, mas tem os estudos já prontos para isso, para ensinar. Aquilo o escopo não permite, até falei demais já, entendeu? Então, a gente somos santificados pela fé, justificados pela fé, libertos pela fé, reconciliados pela fé, e a santificação é crescida pela fé dentro de nós. Então, quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo Adão, que é Jesus, ok? Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal, glorioso, conforme está em Filipenses 20 e 21. A nossa cidade está no céu. Isso aqui é a glorificação final. A nossa cidade está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Aleluia! Deus te abençoe, querido. Assim nós encerramos essa lição. Não se esqueça de dar o seu like aí, de se inscrever, de me ajudar aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe por me aturar até agora. Tamo junto e vamos para a próxima lição, a última.